Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Nesse último tempo, planejado pelo Senhor Deus, o mundo está cheio de pecado e estamos vivendo em um mundo caótico, mas através do sangue precioso de Cristo nos salvou. E deste mundo maligno, o Senhor Deus nos discerniu de forma santa, para que possamos entrar no reino do Senhor Deus, para vivermos o restante de nossas vidas de forma santa, através da condução do Espírito Santo e da sua graça. Senhor, nesse tempo presente, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso estamos reunidos diante do Senhor Deus, para louvarmos a imensa graça e amor de Deus, para aprendermos a sua palavra, para podermos estar dentro desse rebanho em comunhão com o Senhor. Que o Senhor esteja nesse presente momento conosco também, e nós cremos nisso. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós, que através da mão de graça o Senhor Deus possa sustentar a cada um, que através da graça da palavra do Senhor Deus possa nos sustentar e possa nos aperfeiçoar. Senhor, o restante de nossas vidas, que nós possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha, que assim possamos glorificar somente ao Deus Pai. Senhor, muitas igrejas que estão pelo mundo, e no meio da dificuldade estão guardando a fé para pregarem o Evangelho, no meio de todos esses irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Deus, o seu poder possa estar com eles. Nesse último tempo, a imensa graça, o poder do Senhor Deus possa estar junto conosco. Senhor, todos aqueles que estiverem no meio da doença, no meio da fraqueza, que o Senhor Deus possa cuidar de cada um deles, possa dar a saúde, possa permitir a graça necessária para cada um, para que nenhuma pereça no meio deles. Que o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária para cada momento, que possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Senhor Deus, a sua santa palavra, a sua graça, a sua vontade possa ser manifesta para que possamos compreender. Que o Senhor Deus possa pôr a sua palavra em nossas vidas, em nosso coração, para podermos guardá-las e sermos úteis para a sua glória. Nós dependemos nesse tempo somente do Senhor Deus e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 해주시겠습니다. Is
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 35 ao capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 35 ao capítulo 12, versículo 2. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos ler até aqui. Então, nesse tempo, Nova York e os nossos irmãos do leste dos Estados Unidos, em Kentucky, nós tivemos o nosso retiro e finalizamos muito bem e eu retornei. Dessa vez, a igreja de Nova Jersey fez a inauguração da igreja, e essa igreja era uma igreja antiga que foi construída pelos próprios americanos nativos, mas mesmo sendo antigo, é um prédio realmente muito bom. Então, porque foi feita pelos nativos, mas eles construíram muito bem, e é bem tradicional o local, mas nós reformamos e agora estamos utilizando. Então, nós já recebemos toda a varal de funcionamento, nós estamos em uma boa localização também. E agora, para o evangelismo em Nova Jersey, acredito que vai se tornar uma grande força. E a igreja de Nova York também. É muito difícil achar um local, mas nós compramos um lugar para que possa acontecer os seminários e os cultos. Então, vamos construir, vamos reformar aquela parte para que eles possam se reunir ali. Então, no meio da dificuldade, estamos orando e evangelizando para que o grande trabalho da evangelização continue. E também, na igreja de Kentucky também, no local de retiro, então ela se tornou o centro para as igrejas do leste. Os Estados Unidos têm uma terra tão realmente vasta que é difícil você chegar rápido de um estado para o outro. Então são várias horas dirigindo. Então, para chegar em Kentucky, de Chicago até Kentucky, por volta de 8 horas. A nossa igreja mais perto de Kentucky fica a 6 horas. Então, nós sabemos que o nosso local de retiro do Kentucky é imenso. Então, antigamente, aquele terreno de Kentucky era um lugar onde os americanos utilizavam como fazenda para criarem cavalos. E nós compramos toda aquela fazenda e agora nós estamos realmente realizando nosso retiro. A terra é muito grande, quase por volta de 16 quilômetros quadrados. Então nós temos um terreno tão longo, tão grande, e nossos irmãos e irmãs estão se reunindo ali. Então, dentro do nosso país, nós podemos pensar que é um lugar realmente muito longe, não é? Porque para chegar até Kentucky, até de Nova York, é 10 horas.
Imagine, é algo que é difícil de nós compreendermos aqui no nosso país, mas mesmo assim, eles estão se reunindo com grande força e pregando o Evangelho. Então, a imensa graça do Senhor Deus, que está conosco, operando no meio de nós, foi uma grande graça, porque eu pude sentir ali nos Estados Unidos, pois o Evangelho está sendo pregado fortemente. Então, hoje, através da palavra que nós lemos hoje, se nós olharmos em capítulo 12, versículo 1, aparece que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, hoje eu escolhi o tema como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se nós olharmos em capítulo 11, versículo 35, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Então, se nós olharmos para essa palavra, e aparece na palavra de Jó, capítulo 41 também, onde o Senhor Deus, o Criador, criou todas as coisas. Tudo é do Senhor Deus. Então, mas quem pode dá-lo ao Senhor Deus? Para que o Senhor o recompense por isso. Então, conforme essa palavra, é a palavra que fez a citação da palavra de Jó para cá. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Então, Deus, o Criador de todas as coisas, Ele é a origem da criação, Ele é aquele que governa sobre a criação. O Senhor Deus é aquele que criou todas as coisas, através da sua vontade, através do seu poder, Ele mantém todas as coisas. Tudo é para a glória e vontade do Senhor Deus, e todas as coisas são alinhadas dentro do plano de Deus. E é por isso que quem deu primeiro ao Senhor Deus para que seja recompensado? Então, primeiro, dá-se ao Senhor Deus, e então o Senhor Deus fica endividado para pagar alguém? Não, não existe uma coisa dessas. Se nós olharmos em 1 Crônicas, capítulo 29, nós podemos ver que Davi, ele tinha muitos bens, os bens do povo, que foram ofertados a Deus para construírem o santuário, e ele disse: E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e a tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então ele está dizendo: Senhor, nós entregamos tudo que é teu. Como aparece no versículo 11, tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a glória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltastes por cabeça sobre todos. Quer dizer que tudo é do Senhor Deus. É por isso que nós entregamos essas riquezas e glória a Deus. E eu entregar essa glória a Deus não significa que eu estou dando algo que é meu. Eu sei que isso é de Deus. E conforme é de Deus, eu somente retorno para o Senhor Deus. E é por isso que quem é que pode primeiro dar a Deus para ser recompensado? Não é possível, porque o Senhor Deus criou toda a criação se mantém através do Senhor Deus, e todas as coisas retornam para o Senhor Deus. Toda a criação está dentro da criação de Deus, dentro do seu plano e objetivo. É por isso que tudo retorna para o Senhor Deus. Nós podemos dizer que essa glória para o Senhor Deus eternamente. Porque todas as coisas são para a glória de Deus, todas as coisas provêm de Deus. É por isso que no capítulo 12, versículo 1, ele se liga com a palavra de trás: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É por isso que disse: Rogo-vos, pois, irmãos. Então, para nós que recebemos a salvação, esta palavra nos é dada. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então, se nós recebemos a compaixão de Deus, nós precisamos ouvir essas palavras. Se olharmos em Efésios capítulo 2, versículo 4, o Senhor Deus
riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós todos recebemos a misericórdia de Deus, que é riquíssimo. Através do seu amor, seu muito amor que nos amou, nós fomos empoderados através deste amor. Por isso que nós recebemos a salvação, nós fomos enriquecidos através do seu amor. Quer dizer que tudo isso vem da misericórdia de Deus. Misericórdia significa que é o amor de ter pena por alguém. Então quer dizer que o Senhor ele está dizendo, se nós fomos salvos pelo Senhor, nós devemos ouvir essa palavra. É por isso que ele disse, rogo-vos, pois, irmãos. Nesse presente momento também, nós todos recebemos a riquíssima graça do Senhor Deus, a sua misericórdia. E é por isso que nós todos recebemos o perdão dos pecados, recebemos a salvação. Agora podemos ter a esperança de entrarmos no reino eterno do Senhor Deus. Nós todos já recebemos. E agora essas palavras são para aqueles que receberam a salvação. É por isso que ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. Qual é a palavra que ele está rogando a nós? Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação, seja o seu corpo, seja o seu espírito, tudo é de Deus. O que é de Deus, eu somente estou entregando novamente para Deus. Eu somente estou devolvendo a Deus. Então eu não estou dando algo que é meu a Deus, mas algo que é de Deus para Deus. Então uma pessoa que recebeu a salvação é aquele que sabe que é de Deus. E é por isso que se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, já disse: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essas palavras são palavras que somente um salvo pode contemplar. E é por isso que nós precisamos nos entregar, nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável. Antes de compreendermos essa palavra, existe algo que nós devemos saber. Antes de fazermos algo para o Senhor Deus, nós precisamos saber qual é o trabalho que Deus fez por nós. Então vamos procurar essa palavra. Vamos procurar a palavra de Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 2. Efésios capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, primeiro, aqui aparece Cristo. Então, Cristo se entregou a si mesmo por nós. Então, o Senhor Deus, que realmente é o mesmo que Cristo, Cristo é o próprio Deus, veio em formato de homem para este mundo, se fez como homem. E é por isso que durante 33 anos ele viveu neste mundo, e ele se encarregou de todo o pecado deste mundo, e ele morreu como um pecador. Morreu sendo torturado de forma mais horrorosa possível, porque rasgando a sua carne, passando por toda a vergonha, todo o sofrimento e dor foram para ele. Desde as 9 horas da manhã até 3 horas da tarde, ele ficou pendurado, morrendo, sofrendo, derramando todo o seu sangue precioso por nós. E é por isso que ele se entregou por nós. O Senhor, para nos salvar, ele deu a sua vida por nós. E é por isso que o Senhor, ele já disse que nós devemos nos entregar para o Senhor como sacrifício a Deus em cheiro suave. O homem em si não tem como entregar nada a Deus, mas o homem, ele se torna um sacrifício para se entregar ao Senhor Deus em cheiro suave.
E é por isso que nós realmente podemos ver que o povo de Israel, no Antigo Testamento, quando eles pecavam um pecado, eles iam e faziam sacrifícios de bodes e de bois, derramavam o sangue para os seus pecados. Mas esse sacrifício, essa oferta pelos pecados, não é perfeita. Por isso que o Senhor Jesus, que é Deus, ele se fez como ovelha e veio para este mundo como cordeiro. Ele se entregou e se tornou o sacrifício em cheiro suave a Deus. Então é por isso que nós todos, que fomos salvos pelo Senhor Deus, nós todos, que através do sangue precioso de Cristo, podemos ver que fomos salvos porque Ele se entregou por nós. E é por isso que o Senhor, para nos salvar, Ele veio como sumo sacerdote. Ele é aquele que veio e entregou o seu próprio corpo como sacrifício. E também, se olharmos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 também, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós todos podemos ver que somos edificados casa espiritual, sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós todos sabemos que somos o sacerdócio real, como aparece no capítulo 2, versículo 9. Então nós todos podemos ver que o homem que possui a posição mais preciosa em Israel é aquele que é sacerdote. Porque sacerdote não é qualquer pessoa que pode ser, só pode ser da linhagem direta de Arão. E é por isso que nós que recebemos a salvação, nós somos sacerdotes do Senhor Deus. Nós somos aqueles que somos o sacerdócio real para darmos sacrifícios realmente espirituais a Deus. E é por isso que nós também nos tornamos tanto sacerdotes, mas também da realeza de Deus. Então, o que nós devemos saber é que o sacerdote é aquele que somente serve a Deus. O Senhor Jesus, como sumo sacerdote, ele veio e se entregou por nós, entregou seu corpo como sacrifício para nós. Ele se sacrificou por nós, ele se tornou o sumo sacerdote. E é por isso que nós que recebemos a salvação. E agora, como sumo sacerdote do Senhor Deus, nós viemos para nos tornarmos em sumos sacerdotes do Senhor Deus, também como sacerdotes para entregarmos o nosso corpo para o Senhor. Sendo Jesus o sumo sacerdote, nós nos entregamos como sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E é por isso que agora nosso corpo, espírito, tudo foi comprado com sangue. E é por isso que já não sou mais meu, mas sou de Cristo. Então agora o nosso corpo foi entregue como sacrifício para o Senhor Deus. Então esta é a ordem do Senhor Deus. É a ordem que o Senhor Deus ele deu para nós. E é por isso que é uma ordem que é santa. Nós devemos cumprir essa vontade do Senhor Deus. Como sacerdotes santos do Senhor Deus, entregamos o nosso corpo como sacrifício. Que este é o nosso culto racional. Então, quando nós olhamos para esse problema, nós devemos pensar de forma muito séria. Porque nós somos aqueles que nos tornamos em sacerdotes do Senhor Deus. Nós somos aqueles que temos o corpo, e esse corpo é o sacrifício a Deus. E é por isso que o Senhor ele disse: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Senhor Deus ele não diz somente o corpo, significando essa carne, mas seja a nossa personalidade, a nossa alma, toda a nossa vida. Então, toda a nossa vida, nós precisamos ser entregues como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, isso nós podemos dizer que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o Senhor Deus ele quer que nós entreguemos. Esse é o nosso culto racional. E é por isso que nós temos recebido a salvação, recebemos o perdão dos pecados. Significa que fomos salvados pelo sangue precioso de Cristo. Como em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 também. Ele já disse que nós todos
sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quer dizer que nós recebemos a santificação, a remissão de nossos pecados através do sangue de Cristo. Quer dizer que nós vimos que Cristo, ele efetuou uma eterna redenção por nós. E é por isso que ele se entregou por nós. Quer dizer que ele cumpriu essa expiação. E é por isso que nós todos podemos ver que o trabalho que o Senhor Deus faz por nós é surpreendente. Como se nós podemos ver em Efésios, capítulo 1, versículo 7 também. Já disse que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Remissão das ofensas significa que é pagar pelos nossos pecados. E é por isso que recebemos o perdão dos pecados para a eternidade. Então esta palavra é uma palavra muito surpreendente, não é mesmo? Então porque o Senhor, ele nos amou. O Senhor Deus, ele entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele se tornou a oferta pela remissão de nossos pecados, e assim nos salvou. E é por isso que agora nós, depois de termos recebido a salvação, através do sangue precioso de Cristo, nós fomos remidos pelo Senhor Deus. E agora nós estamos vivendo uma vivência que é totalmente convertida ao Senhor Deus. Então nós sabemos que o Senhor Deus, ele nos amou. Ele, através do seu sangue, ele nos libertou. Quer dizer que o Senhor Deus, ele nos amou, e através do sangue de Cristo, ele nos libertou de nossos pecados. Nos libertou do pecado e da morte. E assim nos considerou como país e sacerdotes do Senhor Deus. E reino. Quer dizer que seja glória para ele para sempre. E é por isso que nós fomos salvos diante do Senhor Deus. E nós nos tornamos em um povo de Deus. O reino de Deus. A coisa mais importante é que você é povo, é a população do reino de Deus. Então nós podemos dizer que as três grandes princípios de uma nação, nós temos a fronteira, nós temos a soberania e nós temos o povo. Então nós podemos dizer que nós somos o povo do reino de Deus. E é por isso que o Senhor Deus, ele nos remiu através do sangue de Cristo e assim nos considerou como realmente povo e também sacerdotes do Senhor Deus. E nós não devemos esquecer que nos tornamos sacerdotes do Senhor Deus. E é por isso que nós, após termos recebido a salvação, nós todos, agora vivemos uma vida para servirmos ao Senhor Deus. Nós precisamos entregar esse sacrifício vivo ao Senhor Deus. Então, sacerdotes somos sacerdotes, mas o sacerdote não deve estar somente parado ou vendendo coisas no meio da rua. Vamos procurar Romanos capítulo 14. Palavra de Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. Vamos ler todos juntos. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, através dessa palavra, é uma palavra que todos vocês já memorizaram, não é mesmo? Então, olhem todos para mim. Não olhem para a Bíblia. Qual é o capítulo e o versículo? Romanos, capítulo 14, versículos 7 e 8. Quem não memorizou essa palavra não pode almoçar hoje. Então, por quê? Porque nós cristãos que recebemos a salvação, nós precisamos ter essas palavras realmente bem profundas, transcritas em nosso coração. Porque nenhum de nós vive para si. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora já não existe ninguém que viva para si mesmo. Isso é claro. Não existe ninguém, nenhum morre para si. Não temos liberdade para vivermos por nós mesmos, nós temos liberdades para morrermos para nós mesmos. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, de sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quer dizer que pelo sangue precioso de Cristo, nós fomos salvos, nós fomos comprados, nós fomos remidos, nós nos tornamos e somos sacerdotes, e sacerdotes reais do Senhor Deus. Quer dizer que nós todos recebemos a imensa graça do Senhor Deus e agora nós precisamos entregar esse sacrifício que é agradável a Deus. E é por isso que agora o nosso corpo é entregue diante do Senhor Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Não existe mais ninguém que viva por si mesmo.
Então, se existe alguém que viva por si, está errado. Então, isso é hipocrisia. Então, isso não é por conta de uma questão especial, isso se torna uma ocasião especial. Mas isso é algo lógico a ser feito por alguém que é salvo. Porque nós recebemos a graça do Senhor Deus. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Então, se é necessário, precisamos morrer pelo Senhor. Então, viver ou morrer, nós somos o Senhor. Então, o Senhor, seja nos salvando, seja nos matando, isso significa que nós vivemos para o Senhor. Então, nós não temos liberdade para vivermos por nós mesmos. Então, não temos mais o direito para morrermos por nós mesmos. Então, seja viver ou morrer, nós somos do Senhor. E é por isso que o Senhor ele está dizendo para nós entregarmos o nosso corpo como sacrifícios santo e agradável a Deus. Então, nós precisamos ouvir esse comando de Deus, é a ordem, o mandamento para nós. Então, o sacrifício vivo, santo e agradável. Então, isso significa a minha vida, seja a minha personalidade, todas as minhas coisas, toda a minha vida. Seja a minha forma de viver, seja a minha forma de falar, seja a minha forma de agir, tudo precisa ser para o agrado de Deus. Tudo precisa se tornar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um grande peso para vocês? O que vocês acham? Então, mas tem pessoas que nós precisamos nos tornar em pessoas que não vivem para si mesmos, que morram para si mesmos. Mas, se olharmos para pessoas assim, não são muitos, não é, que são assim. Então, nós podemos dizer que é um grande fator de problema que nós podemos ver. Porque muitas pessoas receberam a salvação. Nós recebemos a salvação. Mas nós precisamos nos tornar pessoas aptas para vivermos e morrermos para o Senhor. E na realidade, quantas pessoas são assim? São muito poucas. São muito poucas. Esse é o problema. Então, mas o Senhor, Ele está nos pedindo isso. Então, se vivemos, é bom vivemos para o Senhor. Se não vivemos, também tanto faz. É só você viver por si mesmo. E se você morreu por si, tudo bem, não tem o que fazer. Não, não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que é verdade. Verdade, não existe remediação, não existe negociação, não tem como trocar a verdade. O que o Senhor Deus está pedindo para nós é que o restante das nossas vidas vivamos para o Senhor. É isso que Ele nos pede. Se é necessário, vamos até a morte para o Senhor. Então nós, como filhos unigênitos do Senhor Deus, nós todos agora que estamos vivendo diante do Senhor Deus, nós sabemos que a maior morte, a morte mais medonha que existe é a morte de cruz. Então a pessoa ser sentenciada na cruz não é simplesmente ser pregada ali na cruz. É no dia anterior, eles amarram num poste, tiram toda a roupa dessa pessoa e eles chicoteiam essa pessoa até a pele dele toda ficar rasgada. Tem pessoas que, sendo chicoteadas, morrem por conta da dor. Então, o Senhor Jesus foi chicoteado, foi torturado desse jeito. Como em Isaías capítulo 53, o Senhor Jesus já tem a sua profecia em Isaías capítulo 57. Então, o Senhor ele já disse que o Senhor Jesus ele foi rasgado, ferido pelas nossas transgressões. Então, toda a nossa maldição e o castigo que nós merecemos receber, o Senhor, Ele recebeu por nós. Ele sofreu por nós. Então, isso não é um trabalho surpreendente? E agora, nós todos, agora que vivemos diante do Senhor Deus, toda a oferta, todo o sacrifício, toda a dor, toda a maldição, todo o castigo que nós merecíamos fazer para o Senhor e sofrer por Ele, o Senhor Jesus fez por nós. Agora, o que o Senhor está pedindo para nós? Ele está pedindo algo muito grande para nós? Como na palavra de Salmos 116, versículo 12, toda essa graça que o Senhor Deus ele tem nos feito, realmente como é que nós iremos retribuir, não é mesmo? Como que eu vou pagar? Como que eu darei ao Senhor todos os benefícios que tem feito? Que a graça que Ele me deu?
O Senhor, Ele me salvou, eu, pecador, através do sangue precioso de Cristo, o Filho unigênito de Deus, que é o mesmo que Deus, veio para este mundo. Ele, que é o mesmo que Deus, veio para este mundo. Deixou o seu trono, fez-se como homem, veio para este mundo. Senhor Jesus não é homem na realidade, porque ele é da tríade de Deus. Ele é Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, todos eles são um só, mas ele abandonou o seu trono. Ele veio para se tornar como homem. Ele veio e se manifestou como homem para nós. E o Senhor, ele veio para nós. E ele se tornou como homem, mas não somente homem, mas como servo. Então o Senhor Jesus, ele já disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, para o resgate de muitos, ele veio como propiciação de nossos pecados. O Senhor, ele veio para se entregar para a morte por nós. Então, o Senhor, ele se tornou como homem. O Senhor, ele veio com forma de servo. O Senhor, ele veio para servir ao homem. Ele veio e morreu na cruz. Se nós olharmos pelo nosso próprio conhecimento, é impossível compreendermos uma coisa dessas, mas Deus o fez. E é por isso que nós fomos salvos pelo Senhor. Nós fomos considerados seus filhos. E agora nós podemos entrar no reino do Senhor Deus. Nós temos a esperança gloriosa de Deus. Agora o Senhor Deus, ele nos entregou o seu reino como herança para nós. E esta é a promessa de Deus. E é por isso que nós, enquanto vivemos este mundo, o Senhor Deus, ele não nos abandona como órfãos, mas até que este mundo acabe, o Senhor, ele já prometeu que estará conosco. Então, através de toda essa graça, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou retribuir? Eu não devo esquecer em momento algum. Então, após receber a salvação, agora eu já não vivo por mim mesmo. Então, agora eu vivo para o Senhor que me salvou. Eu vivo para retribuir essa graça do Senhor Deus. Então, como é que eu vou retribuir? Então, o Senhor que me amou e permitiu a sua graça, mesmo que eu não consiga pagar, com um corpo tão fraco e coração fraco, eu me tornarei servo do Senhor. Como é que eu vou pagar? Na realidade, nós somos pessoas que, mesmo morrendo 100 vezes, é impossível pagar essa graça de Deus. Não temos como pagar essa graça, mas com um corpo tão frágil, tão miserável, nós iremos nos tornar servos do Senhor. Se tornar servo significa que eu não tenho minha própria ambição, eu não tenho meu próprio plano, meu próprio desejo. Eu vivo somente para o Senhor, para o dono. Então, na Bíblia, quando fala-se servo, é doulos em grego, isso significa escravo. Então, antigamente, escravos eram comprados com dinheiro. E isso significa que você pertence a alguém, você é propriedade de alguém. Agora, esse escravo, ele não possui mais direitos para si mesmo. Ele, se é para viver ou para morrer, tudo é da vontade do dono. Então, o Senhor, ele veio para este mundo também. Ele veio como formato de servo. Isso significa que ele veio para se submeter à ordem de Deus e morrer na cruz. Assim como o Senhor Jesus, ele veio como servo para nós, para este mundo. Ele veio para se entregar, para se sujeitar. É por isso que em Filipenses capítulo 2, versículo 8, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E é por isso que nós também agora somos servos de Cristo. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo é aquele que é o servo. Ele disse, eu, servo de Cristo, servo de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele continuamente pensava com grande fervor, com grande glória em se tornar servo do Senhor. Servo significa escravo, eu já disse para vocês. É por isso que se nós olharmos para o apóstolo Paulo, nada do que ele fez foi para si mesmo. Então, tudo foi para o Evangelho, para pregar o Evangelho. Passou fome, foi despido, passou frio, foi torturado também, foi aprisionado, várias vezes passou por riscos de morte. E ele, que foi apedrejado, e todos acharam que ele iria morrer, mas ele retornou à vida novamente. E por fim, o último caminho, dizem que todos os caminhos dão a Roma, não é mesmo? E o objetivo final para ele era pregar o Evangelho em Roma. E é por isso que ele pregou o Evangelho em Roma, foi decapitado e morreu. Então, quando nós olhamos para... Eu fui para Roma e eu vi também o local do aprisionamento de Paulo. Eu também vi onde era o lugar que Paulo foi sentenciado à morte.
É por isso que na palavra de Gálatas, o apóstolo Paulo ele já disse que ele tem as marcas de Cristo nele. Então, o apóstolo Paulo realmente já nos disse que Cristo ele veio como forma de Deus para este mundo. Filipe também perguntou para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, nos mostre o Pai. E o Senhor Jesus disse: se eu estou aqui diante de vós, por que vocês pedem para verem ao Pai? Então, nós não podemos ver ao Senhor Deus, mas nós podemos ver Deus que vem em formato de carne e osso para este mundo, que é o Senhor Jesus. Quer dizer que através do Senhor Jesus nós podemos ver o amor de Deus que é manifesto. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, que é aquele que acalma as tempestades. Ele acalma os ventos, ressuscita os mortos, cura os leprosos. Esse é o trabalho que somente Deus pode fazer, mas o Senhor Jesus o fez. Então nós podemos dizer que o amor de Deus se manifestou através do Senhor Jesus. Então é por isso que o Senhor Jesus, depois de ele ter partido ao apóstolo Paulo, então o Senhor Jesus se manifestou na vida de Paulo, penso eu. Porque se olharmos para Paulo, Paulo viveu uma vida igual à do Senhor Jesus. Então ele dizia: eu tenho as marcas de Cristo em mim. Então são as marcas de sofrimento. Então é por isso que nós agora, como não conseguimos viver como Paulo ou Pedro, mas nós todos recebemos a imensa graça do Senhor Deus. Nosso corpo, nosso espírito, tudo é do Senhor. Nós devemos saber disso. E agora nós devemos viver para o Senhor. Nós precisamos ter esse coração afetuoso, porque agora o nosso corpo precisa se tornar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então este é o vosso culto racional. Então as pessoas, quando elas pensam no culto, elas pensam de forma muito estranha. Eles pensam: o culto ali, culto aqui, culto ali em casa, culto ali do fulano de tal. Pensam: vamos fazer o nosso culto de domingo, vamos fazer o culto de família, culto de não sei o que, vamos todos dar culto ao Senhor Deus, vamos dar cultos, vamos dar oferta ao Senhor Deus, e dizem isso e aquilo. Então, para o domingo, tomam banho, vestem a melhor roupa que tem, vão para a igreja, chegando na igreja, eles dizem: Senhor, receba esse sacrifício vivo. Então, esse é o culto racional? Então, eles não sabem o que é o culto. Se olharmos em João capítulo 4, a mulher samaritana, ela se encontrou com o Senhor Jesus. E ela disse: vejo que tu és profeta. Então, e ela fez uma pergunta para ele, dizendo: nós adoramos, nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar, o que deve se fazer? Depois que Salomão morreu, o país se dividiu em dois: sul de Judá e norte de Israel. Norte de Israel foi destruída pela Assíria em 722 a.C., após Cristo, perdão. E é por isso que os gentios eles vieram e é por isso que todos eles se misturaram ali. É por isso que se tornou a grande cidade de Samaria, porque era a capital daquele tempo e foi totalmente misturada com outros países, não é? E é por isso que as pessoas de sul de Judá, eles desprezam a eles. É por isso que o reino de Judá desprezava o reino de Israel, porque eles se tornaram corruptos, destruídos pela Síria. E já que as pessoas de Samaria não podiam se aproximar de Jerusalém, eles construíram o seu próprio templo no monte, adoravam ali. E é por isso que ela perguntou ao Senhor Jesus sobre isso. É por isso que o Senhor Jesus disse a ela: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então o Senhor ele disse que o Senhor Deus, Pai, é em espírito e em verdade. Então o Senhor, ele como que pode estar em um único lugar, com um único tipo de cerimônia, realizando atos únicos daquele lugar? Não. Deus não está ali
somente naquele local, naquele exato momento, aquele tempo. Isso não é o culto. É por isso que ele disse que agora, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em verdade e em espírito, que o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, uma pessoa que recebeu a salvação e agora tem o Espírito Santo. Após recebermos a salvação, temos o Espírito Santo, nós recebemos a graça do Senhor Deus, o compreendemos. Essa compreensão é dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós, mesmo que nós não saibamos. E é por isso, em 1 Coríntios capítulo 6 também. Então, tem pessoas que pecaram com seu próprio corpo, mas ele disse, realmente não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus, é por isso que estão pecando. Então as pessoas pecam, mas precisam saber, esse corpo é o templo de Deus. E é por isso que nós, todos, recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos faz compreender a palavra do Senhor Deus para podermos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Nós somos aqueles que vivemos conforme a sua vontade. Nós somos conduzidos pela verdade do Senhor Deus, pela sua verdade. Tudo isso é o culto racional diante do Senhor, o sacrifício vivo, santo e agradável de Deus. Então, o culto não é dizermos, vamos iniciar o culto culto é até aqui. Não é isso. Se terminar o culto é um grande problema. Então, nós podemos dizer que o culto é desde o momento que recebemos a salvação até irmos diante do Senhor Deus. Quer dizer que o culto continua até o reino de Deus. Então, nós damos glórias ao Senhor Deus. Esse é o culto diante do Senhor Deus. Então, nós todos agora vivemos para nos entregarmos como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso não significa somente esse meu corpo, mas o meu coração, toda a minha vivência. Tudo que eu tenho deve ser entregue ao Senhor Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entenderam? Esse é o culto racional. E é por isso que tudo que é o nosso, nós precisamos entregar como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso se torna um culto racional. Aqueles que vivem conforme a vontade do Senhor Deus, nós não devemos ser conformados com este mundo. Nós não devemos ser conformados com este mundo. Então, ser conformado significa se parecer, vai se misturar com este mundo. Não devemos ser assim. Nós agora precisamos ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Então quer dizer que nós todos, através da palavra do Espírito Santo, a nossa vivência vai mudando. E é por isso que nós todos agora, em nossa vivência, recebemos a salvação. Agora o homem antigo, seria ótimo se ele desaparecesse, mas ele não desaparece. Então o que é que devemos fazer? Então nós, através da palavra, poder do Espírito Santo, nós devemos ser transformados cada momento mais. Nós precisamos crescer em fé. Significa crescer em fé, significa que nós todos, cada momento mais, temos a personalidade de Cristo que é sendo formada em nós. Quer dizer que o meu homem antigo vai desaparecendo cada momento mais. Mesmo que tenhamos recebido a salvação, então primeiramente, eu sou 90%, o Espírito Santo, ele controla 10%. Depois que eu cresço um pouco, o Espírito Santo 20%, eu 80%, 30%, 70%, 40%, 60%, e assim vai mudando, não é? Depois quando chega a 50-50, você vive seguindo o Espírito Santo, vive seguindo a carne, e se você cresce um pouco mais, então o Senhor Deus, ele controla o meu coração por volta de 70% e eu 30%, e chegando até a essa altura, você pode vencer a si mesmo. Cada momento mais. Então, quando você cresce a cada momento, você pode vencer todas as forças da carne. Como em Romanos capítulo 5, já disse que aqueles que são conduzidos pelo Senhor Deus são povo de Deus. Como em Romanos capítulo 8, versículo 9 também, já disse: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, nós não podemos usar essa palavra cristão de qualquer jeito. As pessoas dizem, o fulano de tal é cristão, o cicrano é cristão. Não, mas não é isso. Cristão é aquele que tem Cristo vivo dentro dele. Então, é um homem de Cristo. Não é somente Cristo. Aqueles que recebem a condução
do Senhor são filhos de Deus. E é por isso que quando nós vivemos a vida de fé, não é viver do jeito que eu quero, ir no domingo somente louvar, vai, assiste a palavra, paga alguns trocados como oferta, depois sai para fora e vive do jeito que quer? Acham que isso é vida de fé? E isso até os outros religiosos fazem muito melhor. Sabiam disso? Isso não é vida de fé. Vida de fé é desde o momento que recebemos a salvação até irmos diante do Senhor Deus. Nós, como povo do Senhor Deus, como filhos do Senhor Deus, nós vivemos seguindo o Espírito Santo. Então assim nós somos o povo de Deus. Quer dizer que nós precisamos nos tornar um sacrifício vivo diante do Senhor Deus. Então toda a nossa vida diante do Senhor Deus, a vida de fé, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, tudo precisa se tornar algo que agrada ao Senhor Deus. Isso é ser um sacrifício diante do Senhor Deus bom e agradável, o culto racional. É assim que precisa ser feito. Então você diz, eu recebi a salvação, mas quando você olha parece que recebeu a salvação, outras horas parece que não recebeu a salvação. Então isso é um problema. Até quando você vai ser assim? Então, o vosso culto racional. Então, o culto racional, a minha fala, a minha ação, o meu coração, o meu pensamento, todas as coisas precisam se tornar um sacrifício vivo diante do Senhor. Isso é o culto racional. E é por isso que nós, cristãos, quando damos a oferta diante do Senhor Deus, precisamos saber que somos o corpo do Senhor. Todo o nosso coração, a nossa vida, a nossa vivência, todas as coisas, é a vida que nós damos ao Senhor Deus. Um sacrifício para Deus. Então, o meu corpo é o sacrifício diante do Senhor Deus. Então, dentro do santuário do Senhor, na frente ao altar do Senhor, eu vou sacrificar tudo e estarei em comunhão com o Senhor. Existem louvores assim. Então, em frente ao altar do Senhor, eu vou entregar tudo e estarei em comunhão com o Senhor. Isso significa ser o amigo do Senhor. Então, pense bem, tem um amigo A e tem um amigo B. Então, o amigo A é um amigo muito honesto. E esse amigo A, ele ama demais o amigo B. E o amigo B não é honesto de forma alguma. Então, o amigo verdadeiro e o amigo que não é verdadeiro. Será que eles vão ter a comunhão verdadeira? Não tem como. Então, a relação de um amigo verdadeiro realmente vivem dentro do Senhor Deus, e isso é ter a comunhão. Então, nós sabemos que o Senhor é verdadeiro dentro de nós. Então, nós sabemos que quando estamos dentro da comunhão do Senhor, nós vivemos em comunhão. É eu ofertar toda a minha vida diante do Senhor Deus, e assim eu terei a verdadeira comunhão. Então, o Senhor, Ele entregou totalmente a si por nós, não é mesmo? Então, mas por que é que nós não conseguimos fazer uma coisa dessas? Viver para o Senhor é como viver e não viver, viver e não viver, é brincadeira? E é por isso que receber a piedade, a misericórdia do Senhor, nós que recebemos essa imensa graça do Senhor Deus, agora vivemos para o Senhor, isso é algo natural, algo automático, que precisa entregar a si mesmo para o Senhor. Então, quando nós olhamos em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Vamos ler todos juntos. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.
Então agora, o apóstolo Paulo já disse que ele tem uma intensa expectação e esperança. E qual é essa única esperança que ele tem? É que qual momento que seja, em qual trabalho que seja, eu não serei confundido, não terei essa vergonha, mas antes, com toda a confiança, não como antigamente, mas agora eu vou ter o quê? Essa confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, agradecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então agora somente o Senhor precisa ser engrandecido em meu corpo. Então se nós olharmos para o apóstolo Paulo, então ele já disse, realmente Cristo vive em mim. Então é bom, que é viver ou morrer, que é para o Senhor. Então, e essa é a esperança dentro de Senhor Deus. Então, eu desejo que o Senhor seja engrandecido em meu corpo. Então, nós cristãos, quando nós cometemos um erro ou falamos errado, nós precisamos saber que o nome do Senhor Deus é blasfemado. Então, em momentos nós falamos coisas assim. Então, não sabemos se essa pessoa recebeu a salvação ou não. Se olhar assim, parece que recebeu a salvação, mas se olhar para a ação, parece que não. Fala de qualquer jeito, xinga os outros. Outros momentos ele quer manifestar que ele está bravo, age assim, quer manifestar a ira. Então, olhando assim, quando eu olho para pessoas assim, eu não sei se Cristo está dentro dele ou não. Então, eu acredito que dentro dos cristãos existem muitos falsos ainda. É por isso em 2 Coríntios, capítulo 13, já disse para nós confirmarmos se a nossa fé é aceitável diante do Senhor Deus. Se nós somos aprovados. Então, não sabeis que Cristo habita em vós? Então, se o Cristo está em nós, eu preciso ver que Ele precisa se tornar o dono da minha vida. Chegou um dono, um convidado, mas você pega e deixa o convidado ali num quartinho ali no canto, e você zomba do convidado, você brinca, faz de qualquer jeito. Então, o que o convidado vai pensar? O convidado vai querer sair daí, ele não vai querer ficar ali no meio da gente. Então, da mesma maneira, o Senhor ele veio para dentro do meu espírito, dentro do meu coração. Agora Ele está comigo. Então, agora eu preciso servi-lo como dono da minha vida. Então, seja o meu pensamento, seja a minha ação, todas as coisas precisam ser para o Senhor, para a vontade do Senhor Deus. E é por isso que viver ou morrer, agora Cristo precisa ser exaltado em mim. Então, eu não vim para blasfemar o nome do Senhor. Então, se nós olharmos para o apóstolo Paulo, realmente ele já disse que sede os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, o apóstolo Paulo é aquele que realmente se tornou o imitador de Cristo, ele viveu como o Senhor. Então, nós precisamos receber esse exemplo. Então, na hora de testemunhar, testemunha muito bem, a testemunha muito bom. Então, hoje em dia não é assim, mas antigamente haviam pessoas que testemunhavam e ela era chamada naquela igreja, aquela outra igreja, todo mundo chamava ela, convidava para ela testemunhar. Então, testemunhava muito bem, mas depois quando viu, não era a verdade. Então, a vivência dessa pessoa estava errada. Então, qual é esse testemunho? Esse testemunho é falso. Então, dentro da nossa vivência precisa se tornar o testemunho. E é por isso que agora nós todos que entregamos a oferta diante do Senhor Deus, a oferta que o povo de Israel entregava para o Senhor, precisava ser sem máculas. Assim como em Levítico capítulo 22, versículo 20, disse: nenhuma coisa que haja defeito oferecereis, porque não será aceita em vosso favor. Então o Senhor Deus ele não aceita o que tem máculas ou defeitos.
Se olharmos em Malaquias capítulo 6, versículo... Vamos procurar. É a última palavra, é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezeis o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus, que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando nós olhamos para essa palavra, no tempo de Malaquias, fazer um trabalho de servir ao Senhor Deus, mas dar glórias ao Senhor Deus, onde está? Não estava, isso desapareceu. Então, eles se tornaram em sacerdotes que profanam o nome de Deus. Sacerdotes são sacerdotes, mas não são sacerdotes que dão glórias ao Senhor Deus. E são aqueles que desprezam o nome de Deus. Então, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Então, agora também somos assim. Quando nós oramos, nós falamos Deus Pai. Nós pensamos, Senhor Deus Pai, mas quanto que nós o honramos? Pela boca dizemos Pai, mas a ação é errada. Então, o Senhor ele vai olhar e dizer, nossa, ele é filho de quem? Então, se o filho ele viver de forma correta, então nós podemos ver uma pessoa que ela vive muito bem, as pessoas, os adultos vão olhar e vão dizer, nossa, você me lembra o seu pai. Então, nós precisamos nos parecer com o pai, cada momento mais. Mas pense bem, o filho que age de qualquer jeito. As pessoas vão olhar e dizer, nossa, ele é filho de quem? Não é mesmo? Então, o filho, como honra o pai, assim como o servo honra o seu senhor, nós precisamos honrar o Senhor que é o nosso Senhor. Então, não é somente pelas palavras, mas por nossas ações. Então, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Então, o servo precisa temer o Senhor Deus. Nós precisamos servi-lo com temor. E é por isso que eles vão e ainda dizem, Senhor, como é que nós temos profanado o teu nome? Em quem nós temos desprezado o teu nome? E nós podemos ver como eles são tão, realmente, assim, tão insensíveis. Eles olham dizendo, Senhor, quando é que nós demos esse pão imundo? O Senhor diz, vocês me ofertaram um pão imundo. Vocês ofereceram animal cego, animal coxo e enfermo. Então, quando ofertaram para o Senhor Deus, seja os animais, as ovelhas, todas as coisas que eram dadas precisavam ser puras, sem nenhuma doença. Mas eles escolheram cegos, coxos, doentes. Então ele disse, entregue isso para o seu governante. Será que ele vai acertar? As pessoas mesmo que entreguem para os governadores, eles dão o que? O do melhor. Eles dão do melhor para que assim possa aceitar. Mas dar um coxo, cego,
é enfermo, será que ele vai aceitar? Então você entrega essas coisas ao Senhor Deus e diz: Ah, Senhor, me permita a graça. O Senhor vai dizer: Não me traga jamais. Então são aqueles que profanam o nome de Deus. Então nós somos os sacerdotes do Senhor. E como é que nós fazemos? Então nós precisamos nos tornarmos em sacrifício puro diante do Senhor Deus. Então, através do nosso coração, através de nossas ações. Se nós cometemos algum erro, nós podemos dizer: Ah, eu sou o sacerdote do Senhor? Não, porque nós estamos desprezando o nome do Senhor desse jeito. Então, o que significa ser sacerdote do Senhor? É qualquer pessoa pode fazer? É de fazer de qualquer jeito? Então, da mesma maneira, nós não devemos esquecer que somos sacerdotes do Senhor. Então, nós todos precisamos tornar sacerdotes que dão esse sacrifício vivo e agradável diante do Senhor Deus. Vamos procurar 1 Pedro. Vamos procurar na Bíblia 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Vamos ler todos juntos. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, para nós que recebemos a salvação, como no versículo 15, então, sedes vós santos em toda a vossa maneira de santo, como é santo aquele que vos chamou. Então, o Senhor Deus é aquele que é santo e nos chamou. É por isso que nós precisamos ser santos em todas as nossas obras. Então, ser santo significa viver uma vida discernida, discernida do pecado. Nós precisamos viver uma vivência que é discernida. Então, toda a nossa vivência é como filho de Deus, como um cristão. Nós precisamos viver de forma adequada. Então, não é somente o nome só que se chama cristão. Agora eu vivo do jeito que eu quero, a minha vivência é totalmente errada. Não, eu preciso me tornar uma vivência correta. Eu preciso ser transformado. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então nós precisamos ver realmente como Ele é santo. Nós precisamos ser santo porque Deus é santo. Então nós precisamos saber que a oferta que o sacerdote ele faz é santa. Então o nosso corpo é o sacrifício diante do Senhor, a oferta. É por isso que o nosso coração, a nossa vivência, todas as coisas precisam ser discernidas diante do Senhor Deus. E é por isso que nós queremos dar uma vida, um sacrifício vivo diante do Senhor Deus. Significa que de todo o pecado, toda a malignidade deste mundo, nós precisamos ser discernidos. Então nós não devemos nos parecer com esta geração. Nós precisamos ser transformados em nosso coração, sabendo qual é a santa, e boa e agradável vontade de Deus. Então não devemos nos parecer com esta geração. Precisamos ser transformados. Então, como este mundo é tão maligno, cheio de concupiscência, pecado, e é por isso que em Atos, capítulo 2, nós podemos ver mais de 3.000 receberam a salvação em um único dia, no Pentecostes. Eles receberam o batismo, e isso é a palavra para aqueles que receberam a salvação. E disse para nós sermos salvos no meio dessa geração corruptível. Então nós precisamos receber a salvação desse mundo que é maligno, corrupto, cheio de pecado. Então como é cheio de pecado? Não é mesmo? Malignidade. Então toda geração sendo transformada, mas o pecado esse avança mais ainda.
Nós precisamos ser discernidos ali. Nós não devemos viver ali parecidos, tranquilos. Será que vocês conseguem fazer assim? Claro que devemos fazer assim. Então é isso que o Senhor Deus está nos pedindo. E é por isso que agora nós todos, agora pessoas que vão para o céu, será que podemos viver com pessoas que vão para o inferno? Como na palavra de Apocalipse já diz, aqueles que são maus, eles vão viver com malignidade. Aqueles que são sujos em impureza. Aqueles que são santos em santidade. Porque o tempo é chegado. Quem vai para o céu precisa ser transformado, vivendo como pessoa que vai para o céu. Então as pessoas vão se tornando malignas cada momento mais, como pessoas que vão para o inferno. O mundo vai sendo discernido, não é mesmo? Então quando nós olhamos para este mundo, está cheio de pecado. Então é a maioria, com certeza. Então se nós olhamos para os ditos cristãos de hoje em dia, somente é da boca para fora. Não existe nada dentro deles. É só aparência. Não sabem se nasceram de novo, não sabem o que é Espírito Santo, não vivem conforme a verdade. Tudo isso é somente cerimônia que eles fazem. Como em Provérbios capítulo 14, ao ver dos homens, o homem ele parece que está caminhando um caminho direito, mas é um caminho da perdição. Ele acha que está indo para o céu, mas ele vai para o inferno. Então, crer em Cristo não é vida religiosa. Viver do jeito que você quer, vai para a igreja, louva alguns cânticos e tudo em falsidade. Então, como que os louvores são tão importantes? Então, nós te amamos mais do que antes, Senhor. Mas será que você realmente ama o Senhor mais do que antes? Então, todos os desejos da minha carne antigamente já desapareceram agora. E o Senhor Jesus vai dizer: Stop! Quando é que desapareceu? Então, o desejo da sua carne está ali até na sua garganta, buscando mais e mais. Então, você vive em mentira, mente muito bem. É por isso que algumas pessoas dizem que aqueles que dizem que creem em Cristo mentem muito mais no domingo. Quando é que eles mentem? Olhem para a oração deles. Falam coisas que não estão no coração, como é realmente a grande falsidade. Louvam, mas não tem nada desse louvor no coração. É tudo mentira. Então, quando pensam assim, realmente nós podemos ver como as pessoas que dizem que são cristãos são aqueles que mentem muito, não é? Que na hora que estão reunidos na igreja, parece que louvam muito bem, estão todos juntos, parecendo santos, mas quando sai da igreja, vive igual aos outros. Então, claro que não é assim. E é por isso que nós somos pessoas que precisamos viver discernidos deste mundo. Ser santo significa ser discernido. E é por isso que nós agora vivemos como um sacrifício diante do Senhor Deus, precisamos viver uma vida discernida. Nós precisamos nos tornar em pessoas discernidas. Segundo Coríntios capítulo 6, vamos procurar. Segundo Coríntios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 17. Versículo 17. Vamos ler todos juntos. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então o Senhor disse, por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Então agora está dizendo para nós que recebemos a salvação, precisamos sair do meio deles, não devemos tocar nada imundo. Então precisamos estar discernidos ali, separados. Precisamos nos discernir dali. Então, seja a vida profissional, quando você faz a vida profissional, as pessoas chamam para o trabalho, não é? Para festas de trabalho, você vai, aí eles perguntam, por que você não está bebendo bebida alcoólica? Te dá uma cerveja para beber e você não bebe? Aí você fica todo assim,
embriagada e faz coisas erradas. Tem muitas pessoas que pecam porque ficam embriagadas. Então, tem muitas pessoas que vão para prostíbulos por conta da cerveja, por conta da bebida alcoólica, da embriaguez. O Senhor já disse que para não nos embriagarmos, porque isso é dissolução, então não bebemos bebida alcoólica. Por quê? Então, nessa idade, eu tomo remédio. Qual remédio que você toma? No Novo Testamento e Antigo Testamento? Então, eles vão dizer, nossa, você é aqueles cristãos, não é? Então, você diz, eu não vou comer. Então, você vai e joga para trás. Então, seja beber ou não. Eu não vou beber disso, se vocês estão bebendo ou não. Então, é muito melhor se eu não participar desse local, não é? E outros dias, se não tem como realmente escapar desse lugar, você foi convidado, tem que ir, você vai, come amendoim, fica comendo amendoim. E as pessoas vão ficar olhando para você e dizer, nossa, será que ele é mesmo cristão? Se você age igual a eles dizem, nossa, ele não é cristão. Mas se você vive de forma discernida, as pessoas começam a ter medo, porque falam, nossa, ele é diferente mesmo. Será que tem como se tornar como ele? Então, dentre as pessoas que eu conheço, realmente pessoas que receberam a salvação, tem pessoas que foram discernidas. Desde o momento que são transformadas, as pessoas do trabalho olharam, já descobriram que ele recebeu a salvação. E 10 receberam a salvação. Quando a palavra de 1 Pedro já disse, as pessoas irão questionar qual é a esperança que nós temos. E nós sempre precisamos estar preparados para respondermos. Porque nós temos essa verdade, essa fé verdadeira. E eles querem saber o que está dentro de nós. Será que isso é verdade? Será que a fé deste homem é verdadeira? Então, realmente, por fora parece que estão xingando, mas por dentro eles pensam, nossa, ele parece que é verdadeiro. Então, mesmo crendo em Cristo, tem pessoas que bebem, tem pessoas que estão ali dançando junto, estão vivendo do jeito, contando piadas deste mundo. Então, mas isso é o quê? É falso. Todos eles vão saber que é falso. Vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Então, ou seja, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, no meio do temor de Deus. Então, eu agora preciso aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Então, agora nós todos precisamos temer o pecado. Então, é mais medonho do que o veneno. É o pecado. Então, temendo este pecado. Então, eu temendo o Senhor Deus, no meio desse temor, eu preciso cumprir essa minha santificação. Então, cada momento mais eu preciso me tornar puro diante do Senhor Deus. Como na palavra de Mateus capítulo 8, o Senhor ele já disse para nós sermos perfeitos como é o perfeito nosso Pai nos céus, não é mesmo? Então, assim nós, cada momento mais, precisamos nos parecer com o Senhor. Então, ele já disse que a larva se torna uma cigarra em 8 anos, não é? Então, da mesma maneira, nosso coração vai mudando, a nossa vivência vai mudando, toda a nossa fala, ações vai mudando. E na vinda do Senhor, como em Filipenses capítulo 3, esse corpo tão baixo vai ser transformado em um corpo como da sua imagem. Então, esse corpo tão frágil, pequeno, vai se transformar em um corpo glorioso como o do Senhor. Então, não é desse jeito que vamos para o céu. É com um corpo santo, é um corpo glorioso. Antes de sermos transformados em corpo, o coração precisa ser transformado. Então, assim como a cigarra não se torna, a larva não se torna uma cigarra na hora. Então, pense bem em uma larva que está ali na folha, mas ela precisa se tornar o quê? Realmente numa borboleta e sair voando, não é? Então, tudo isso é transformação. Então, muitas pessoas que frequentam a igreja há 10 anos, 3 anos, parece que passaram tanto tempo na igreja, mas por que o coração é como as pessoas do mundo? Hã? Então, você precisa testar o seu coração, verificar, será que eu estou certo? Será que isso realmente é certo diante do Senhor Deus?
Isaías capítulo 52, vamos procurar. Isaías capítulo 52, versículo 11. Isaías 52, versículo 11. Retirai-vos, saí dali, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos e levai os vasos do Senhor. Ele diz, retirai-vos, saí daí. Não toqueis coisa imunda. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação precisa ser discernido deste mundo. Então precisa sair dali do meio, não pode tocar nada imundo. Então ele está dizendo para sairmos do meio deles. Tá? Aqueles que levam os vasos do Senhor precisam se purificar. Então nós sabemos que aqueles que levam a arca do Senhor, que estão carregando, então essas pessoas precisam se tornar santas diante do Senhor Deus, puros. E é por isso que quando o Senhor ele vier, esse nosso corpo tão baixo, fraco, vai se tornar um corpo glorioso como o do Senhor. Então toda essa esperança que nós temos diante do Senhor Deus. Então agora nós vivemos com essa esperança diante do Senhor Deus. De que quando o Senhor ele vier, o nosso corpo vai ser transformado como o do Senhor de forma gloriosa, que nós não iremos ir como este corpo. Então todos aqueles que têm essa esperança, eles podem se purificar como o Senhor, irão se purificar desse jeito. Como em 1 João, capítulo 3, realmente as pessoas que têm essa esperança do Senhor, eles vivem para serem puros como o Senhor. Então, cada momento mais, nós precisamos nos tornar discernidos deste mundo, não é? Purificados. Então, seja a nossa fala, seja nossas ações, tudo precisa tomar cuidado. Então, cada momento mais, precisa viver uma vida que é transformada. Entenderam? Orando, ouvindo a palavra. Se você não aprender a palavra, você não tem como ser purificado. Uma pessoa que recebeu a salvação nem lê a Bíblia. O que ele está ouvindo? Algumas vezes eu ouço. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, seja domingo, seja quarta-feira, não participa direito da palavra, fica ali fora, andando de um lado para o outro, já que não aprende a palavra, quando é que essa pessoa vai ser transformada? Então precisa ler a Bíblia todos os dias, não é pouco, mas lendo bastante. Orando realmente esforçadamente, precisa se esforçar para isso. Então, da mesma maneira, será que eu viver do jeito que eu quiser, eu bebo, ou isso ou aquilo? Eu escolho qual remédio tomar, eu não vou ser curado da minha doença. Então, o nosso coração precisa ser transformado cada momento mais. Então, nós precisamos ser transformados como o do Senhor, ser parecidos com o Senhor. Seja as falas não podem falar de qualquer jeito, entenderam? Então, vocês odeiam os irmãos? Então, quem odeia realmente pratica homicídio. Existe algo que você não consegue perdoar? Então, o Senhor ele disse para nós perdoamos assim como o Senhor ele nos perdoou. Nós precisamos mudar um a um. Passa 1 ano, 3 anos, 10 anos. Tudo do mesmo jeito. Então não podemos ser assim, entenderam? Então precisamos purificar-nos. Como em Levítico capítulo 1, versículo 5. Então a oferta para o Senhor do sacrifício, nós trazemos a ovelha para o Senhor, o bode, e tiram toda a pele, não é? Depois de matá-lo. E assim eles cortam em pedaços e põem sobre o altar. Sacrificar significa que é queimar a carne ali no altar. Então nós todos precisamos matar a nós mesmos diante do Senhor Deus. Lutando contra a carne, a concupiscência da carne e do mundo, não é mesmo? Nós precisamos ir contra ele, nós precisamos vencer. É por isso que precisamos nos despir deste homem antigo e suas ações, suas obras. E assim, nós, através do Espírito Santo, nós precisamos queimar totalmente a nós mesmos
e precisamos entregar para o Senhor. Então eu preciso me entregar completamente ao Senhor, cortando em pedaços. Como em Gênesis capítulo 22, o Senhor, ele disse para Abraão ofertar o seu filho, sacrificar o seu filho, o único filho, Isaque. Ele estava por volta de 14, 16 anos, estava crescendo tão bem, mas agora o Senhor está dizendo, sacrifica o seu filho no altar. Mas Abraão disse, sim! E ele colocou lenha sobre o seu filho e começou a subir no monte de Moriá. E o filho deve ter perguntado, pai, antes quando nós fazíamos ofertas para o Senhor, nós tínhamos lenha, corda, pedra, tudo, tudo estamos levando, né, para preparar o altar, o cutelo, perdão, mas ele disse, está faltando a ovelha. Abraão não vai dizer, é você a minha oferta, não. Ele disse, Deus vai preparar. E ele deve ter subido, mas como o coração dele deve ter tido o pesar, não é mesmo? Ele foi, amarrou o filho dele e disse, Deus disse para te sacrificar hoje, feche os olhos. E ele pegou a faca. Ele não disse, Deus, olha aqui, eu vou furá-lo, hein, eu vou furá-lo. Não. Quando ele queria furá-lo, o Senhor Deus disse, Abraão, Abraão, rapidamente. E disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. E ali havia um carneiro que detrás dele, e assim Abraão foi e o sacrificou. Então, como que o coração dele deve ter doído tanto sacrificando? Então, quando nós entregamos o nosso coração, a nossa vida para o Senhor, tem momentos que dói muito, pesa muito. Quando você quer entregar a si mesmo para o Senhor, então um cristão que entrega como um sacrifício vivo diante do Senhor Deus, então tem todo um desejo, a carne, os prazeres você está deixando de lado. Então a liberdade deste mundo é viver do jeito que você quer, isso é liberdade? Você ter os prazeres deste mundo é fazer bem? O cristão é aquele que já desistiu de todos os seus desejos, realmente prazeres da carne. Dói o coração, mas é isso que precisa ser feito. Porque o cristão é aquele que se une completamente com o Senhor. Ele vive para a vontade do Senhor Deus. Vive cumprindo a santa vontade do Senhor, para entregar o sacrifício vivo. E é por isso que será que eu, como sumo sacerdote do Senhor, como sacerdote real do Senhor, será que eu posso entregar a minha vida? Eu preciso lembrar disso, sacrificar a minha vida, seja na oração, seja através da palavra, viver uma vivência de obedecer ao Senhor. Isso é o sacrifício santo e agradável. E isso também se torna o culto racional. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, éramos malignos, mas o Senhor, para nos salvar, teve misericórdia de nós. E o Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue precioso por nós. E sem nenhum valor a ser pago por nós, o Senhor nos remiu e nos salvou. Senhor, todo o seu corpo, todo o seu espírito nos salvou. Nós te agradecemos, nós somos o Senhor. Senhor, agora nós como sacerdotes do Senhor, que nós todos possamos entregar essa oferta diante do Senhor Deus, o sacrifício vivo, o culto racional, que assim o Senhor possa nos conduzir. Senhor, que nós todos, os filhos do Senhor Deus, que estamos aqui reunidos, possamos viver para a glória do Senhor Deus, que assim possamos ser conduzidos, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.